como que eu entro numa questão corporativa, profissional e separo o pessoal. E eu sempre falo para eles o seguinte: você nunca vai conseguir separar o pessoal do profissional. Não é apenas um atleta que está ali, é uma pessoa, é uma vida que está ali. Às vezes ela não está num bom dia para ela fazer um treino, às vezes o que ela precisa é de uma conversa. Como é que é na hora ali, no tatame, por exemplo? Imagina que a pressão, você falou, ela aumenta muito nesse momento. É a hora do vamos ver ali. Tá todo mundo te avaliando, gritando. Como é que você faz para ter equilíbrio nesses momentos? Como é que você trabalha aquele momento antes de pisar? O que passa na cabeça ali antes? E na hora que você sobe? Antes de começarmos mais esse RSM Cast, deixa eu te apresentar a RSM. Nós somos uma empresa global, com presença em 120 países, são 900 escritórios e aproximadamente 65 mil talentos ao redor do mundo. No Brasil, nós temos 11 escritórios em 7 estados, temos aproximadamente 1.200 profissionais especializados em 4 linhas de negócio: auditoria, consultoria empresarial, consultoria tributária e BPO. BPO é o acrônimo de Business Process Outsourcing. Nós atuamos com o modelo de one-stop shopping. Tudo aquilo que você precisar para operar aqui no Brasil, nós temos especialistas e conseguimos te ajudar. Conte conosco, conte com a RSM, entre em contato. E agora vamos para mais um episódio do nosso RSM Cast. Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do RSM Cast, o podcast da RSM que normalmente trata de temas de negócio e de interesse das empresas no middle market. Eu me chamo Leandro Machado e o tema de hoje ele vai um pouquinho diferente disso. Na verdade, hoje o tema do episódio ele tem total relação com Janeiro Branco. Ou seja, a gente vai discutir um pouquinho sobre isso, o que que é essa iniciativa, e a pauta hoje é o ser humano, é a gente aqui. Vamos falar sobre pessoas, vamos falar sobre saúde mental, equilíbrio e como trazer tudo isso junto no nosso dia a dia de transformação num mundo cada vez mais dinâmico. E para comentar sobre isso com a gente hoje, temos 2 convidados muito especiais aqui. Eu vou começar primeiro pelo nosso convidado externo, que é bem importante aqui pra gente, uma pessoa que a gente aprendeu a admirar muito, uma história incrível de superação que vocês vão conhecer hoje. Então, Fernando, seja muito bem-vindo. O Fernando é um atleta profissional da seleção brasileira de karatê e é patrocinado pela RSM. Seja muito bem-vindo, Fernando. Muito obrigado, Leandrão. Primeiramente, gostaria de agradecer a todos pelo convite. É uma honra fazer parte aqui desse podcast com vocês, tá? Me chamo Fernando Souza, sou atleta da Seleção Brasileira de Karatê, patrocinado pela RSM. Profissionalmente sou personal trainer, né? Trabalho com reabilitação física, e então presto meus atendimentos para a saúde, para o bem-estar das pessoas que estão comigo, tá? Então vai ser um bate-papo muito legal e é um prazer estar com vocês aqui. Legal, obrigado, Fernando. Seja muito bem-vindo. Estamos animados aqui. E para trazer justamente esse olhar humano e como as empresas também podem se preparar e comentar as iniciativas que a RCM tem nesse sentido, nós recebemos aqui a Elisângela Bonomi, que é diretora de RH da RSM. Muito obrigado pela presença, Eu Elisângela. agradeço. Olá, tudo bem? Estou bem feliz de falar de um tema tão importante, né? Afinal, Janeiro Branco fala sobre a questão da saúde mental, né? Que está tão em voga aí, todo mundo falando, e eu acho que é um tema bem importante. Bom, eu sou psicóloga de formação, fiz algumas especializações na área de RH, então fiz gestão de mudança, fiz coaching, mentoria, então eu sei um pouquinho, bem pouquinho, sobre o que é ser humano dentro do meio corporativo, né. Vamos lá, tô animada. Legal, muito obrigado pela presença, Eli. Obrigada a você. Bom, e para comentar para todo mundo também que assiste a gente aqui nesse episódio, o objetivo da RCMcast é justamente traduzir alguns temas complexos e trazer para discussão. E acho que nada mais justo do que trazer essa temática sobre pessoas, sobre saúde mental, paz, equilíbrio, que é justamente o tema do Janeiro Branco de 2026, não é? Ainda mais nesse contexto que nós vivemos de hipercrises. O que são essas hipercrises? São acontecimentos cada vez mais rápidos, dinâmicos, e as crises que nós vemos são de N naturezas. São emocionais, são sociais, políticas, econômicas, e esse é o nosso novo normal, principalmente depois de um contexto de pandemia. E o Janeiro Branco é uma iniciativa que acontece desde 2014. Inclusive, a gente vai deixar aqui, pessoal, para vocês acessarem na descrição do vídeo o site oficial da iniciativa, tá? janeirobranco.org, para vocês verificarem por lá quais outras ações, né, a associação ela tem feito
justamente para trazer essa conscientização. E para começar o nosso bate-papo aqui, nesse sentido, eu vou trazer mais um contexto para o Fernando, até para o pessoal conhecer melhor o Fernando, né? É, quando que você começou, Fernando, no karatê? Como é que foi um pouco dessa tua entrada na prática? Quando isso acabou virando, depois do esporte, algo profissional para você? Me conta pra gente um pouquinho, se apresenta aí. Perfeito, vamos lá. A minha história com karatê começou desde muito novo, né. Iniciei meus treinamentos com 8 anos de idade, ainda quando criança. Assim como todo menino passava por situações de bullying na época de escola, né, então meus pais me colocaram no karatê por essa questão, e foi a paixão à primeira vista, né. Depois que eu coloquei o kimono a primeira vez, eu não larguei mais. Então venho praticando dos meus 8 até meus 32 que tenho atualmente. Participo de competições nacionais, internacionais, desde muito novo também, mas essa virada de chave para o karatê profissional, como algo profissional, veio do ano anterior, de 2025, onde consegui alcançar ali competições de alto nível e me voltar mais para o alto rendimento, sair do simples treino de karatê para o alto rendimento. Ah, Leandro. Legal. E assim, imagino que hoje, em termos de competição, alto nível, quando a gente pensa em alto rendimento, esse trabalho de equilíbrio e saúde mental, ele é muito requerido. E assim, eu sou um atleta amador, me aventuro. Mas você que já vive disso, a gente vê atletas de futebol, como é a pressão pelo rendimento e o teu trabalho mental para que isso não entre lá no tatame com você? Como é que você se prepara às vésperas de uma grande competição, por exemplo? Tá, isso é uma questão muito importante, tá, Leandro? Porque esse aspecto mental tem muita influência no alto rendimento. Porque o atleta ele precisa estar preparado não só fisicamente e tecnicamente, mas também mental. Porque senão um atleta pode perder uma competição por não estar com a cabeça muito boa naquele dia. Então, todo planejamento anual, todo treinamento é feito físico e mentalmente, para na hora da competição você conseguir realmente entregar seu 100%, né. Nervosismo sempre vai existir na vida do atleta, aquele friozinho na barriga, aquele medo sempre vai ter, independente da competição, porém o trabalho mental que você faz durante toda a preparação é aquela porcentagem que você precisa para se entregar na hora do campeonato. E então o preparo mental não acontece na véspera da competição, ele acontece no dia a dia. É quando você acorda cedo para você ir treinar, é quando você cria uma rotina, é quando você vai treinar mesmo sem vontade, é quando você vai treinar mesmo doente, é quando você faz a sua parte, entendeu? Então eu imagino que é uma disciplina muito, muito grande, né. Sim, Qual a tua rotina diária de treino? são 2 treinos no dia no mínimo, tá, Aham. quando eu consigo fazer 3 são 3, mas tem que ter um treino físico e um treino técnico, isso diariamente de domingo a domingo. Tá? E fora os treinamentos, a gente tem que conciliar com o trabalho e a família também. Então eu até brinco que às vezes o dia do atleta deveria ter 48 horas para conseguir dar Uhum. conta de tudo. Sim, eu imagino. E para você disciplina, ele é mais uma fonte ali de liberdade ou de segurar muitas coisas ali de pressão? Como é que você vê um pouco essa questão aí? Disciplina e liberdade, Leandro. Inclusive tem um livro muito bacana do Jocko Willers, o nome do livro é Disciplina e Liberdade. Legal. Eh, eu fiz uma camiseta de todos os meus alunos, né, de trabalho meu de personal. E na parte de trás dela eu tenho realmente essa frase: "Disciplina é liberdade". E eu carrego isso tanto para mim quanto para todos os meus alunos, tá. Porque a disciplina, gera em você uma certa confiança, porque você sabe o que você tem que fazer. Eu sei o que eu preciso treinar, eu sei o que eu preciso comer e eu sei que horas eu preciso dormir. Isso é disciplina. Uhum, E isso faz diferença na hora do esporte. uhum. E que coisas no dia a dia você faz, assim, que te ajudam a manter esse equilíbrio? Eu sigo um ritual diário, né, Leandro? Eu falo que todos os meus dias são iguais. Então eu acordo 3h30 todos os dias, tomo meu café, tomo meu banho gelado para já dar aquela despertada. 5h eu tô na academia treinando, tá? Entendi. E 6h30 eu já inicio meus atendimentos presenciais, de aulas, e 6h30 já estou treinando novamente.
Uau. Aí depois disso eu vou para minha casa, ficar com a esposa, ficar com o filho, poder brincar com ele um pouquinho, sair um pouco do contexto trabalho-competição Hum, e ir para o contexto família, para tirar a cabeça daquela pressão apenas do esporte, né. Igual você falou na questão de pressão, a pressão sempre vai ter, mas como você vai lidar com ela é a grande diferença. sim. E é bom, você citou família, imagino que seja uma válvula de escape aí pra você também, né. Qual a idade do seu filho? Meu filho tem 4 anos. E ele entende todo esse contexto de competição? Como é que é um pouco disso? Eu acredito que entende, tá, Leandro, não a fundo, porque ele é muito novinho ainda, mas dá pra ver que ele gosta, ele pede pra ir treinar, ele fica feliz quando eu chego com uma medalha em casa, entendeu. Oi. Então isso não tem preço que pague. Hum, Ultimamente eu fiz a última competição lá em Fortaleza, né, que foi o Campeonato Brasileiro e Mundial, eu fiquei 12 dias fora de casa. Foi o maior tempo que eu fiquei longe. sim. Então, ele chorava, ele queria ali o pai próximo, então foi muito difícil para mim isso, ficar longe dele, sentir essa falta, ver ele chorando por conta de saudade. Só que a hora que eu cheguei em casa, que ele colocou a medalha no pescoço dele e abriu um sorriso, ali eu vi que eu estava no caminho certo. Legal. Agora você falou dos 12 dias, uma curiosidade, que a gente só tem às vezes alguma imagem de um atleta que fica numa concentração, Aham. por exemplo. Como é que é esse contato da família durante a competição? Tem, não tem? Faz videochamada? Dá pra Ah, matar aquela saudade? Como é que é um pouco disso aí? ligava de vídeo todos os dias. Hoje em dia a Cer tecnologia ajuda muito em questão disso, né, antigamente não tinha isso, você Aham. estava em outro país, eu não tinha contato com ninguém direito. Hoje em dia facilita demais. Então ligava de vídeo todos os dias para falar com ele. É só no dia da competição que eu não sou muito sociável. No Entendi. dia de competição eu sou mais Concentração fechado. total ali. É. Até eu competir, desde a hora que eu acordo até eu competir, eu sou totalmente fechado. Tá. Ah, E você estava comentando um pouquinho pra gente, né, como é que é na hora ali, no tatame, por exemplo? Imagino que a pressão, você falou, ela aumenta muito nesse momento, né. É a hora do vamos ver ali. Tá todo mundo te avaliando, gritando. Como é que você faz pra ter equilíbrio nesses momentos? Como é que você trabalha aquele momento antes de pisar? O que que passa na cabeça ali antes? E na hora que você sobe, na hora de realizar a tua sequência ali, como faz pra ter equilíbrio? tá. Eu faço toda uma meditação antes de ir para uma competição, né, Leandro. Hã, A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é fazer uma oração, né, certo. para pedir ali que Deus abençoe a competição, tudo. A partir daí é um momento de concentração, onde o atleta mentaliza coisas boas, entende. É aquele momento que você fala: "Eu treinei para isso, estou preparado para isso, vou fazer como se estivesse em um treino", né. Então, você não pode pensar negativo dentro de uma competição. Então, pensamento positivo o tempo todo, buscando concentração, não pensar em nada de forma externa, apenas no campeonato e visualizar o que você vai fazer lá dentro do tatame. Então, antes de entrar, você já visualiza o que vai fazer dentro do tatame. E depois que entra com a concentração ali, com o foco, é aquele momento que eu não enxergo nada, Leandro. Uhum. Enquanto eu estou ali realizando um kata, um movimento ou uma luta, eu não consigo enxergar nada por conta da concentração. É mesmo, então o É. pessoal grita ali, é como Não, eu se não não existisse. escuto, não enxergo, é um momento que eu tô ali desligado, desligado do ambiente, do mundo. Que Aí diferente. depois que eu termino a minha apresentação ali, que eu consigo respirar, que eu consigo voltar à realidade. Caramba. Mas isso é a concentração, Raul. Aham. E o pós isso? Você é uma pessoa que no corpo, que assim, quando a gente fala de saúde mental, tem pessoas que às vezes somatizam muito no físico, né, Uhum. e acabam refletindo aquilo. Como é que é depois pra que passou aquele momento de tensão pra você? Como é que você avalia isso? Como é que você normalmente faz? Seu corpo sente, não sente? Como é que é esse momento aí? É uma sensação de alívio, né, Entendi. quando termina, você pode respirar fundo e sentir como se fosse dever cumprido. Então é uma sensação muito gostosa. Para quem é do esporte, alto rendimento ou até amador, quando você participa de uma competição, você ganhando ou não, a sensação de concluir ali, de terminar aquilo é muito gostosa.
E Entendi. sente aquela paz interior, aquele alívio, aquela sensação de valeu a pena todo esforço e todo treinamento. Legal. Para explicar até melhor para o pessoal que está em casa acompanhando a gente, você normalmente tem duas competições que você faz às vezes no mesmo campeonato. É a Aham. luta em si e o kata, que são as sequências, certo? Isso. Quer explicar um pouquinho melhor pra gente, para onde você está indo mais hoje, Tá, e como é vamos que é lá. um pouco desse processo e as dificuldades de cada um, né? Uhum. Existem 2 modalidades dentro do karatê, que é o Shiai Kumite, a luta, que é o que todos estão mais acostumados, né. Então quando fala karatê, o ponto de vista de todos é a luta. Sim. Mas além da luta existe o kata. O que que é o kata? O kata são sequências técnicas de movimentos já pré-determinadas, né, Hum. onde simboliza uma luta real, uma situação de defesa pessoal real. Então, o confronto acontece contra um outro adversário, só que em tempos separados. Cada um se apresenta de uma vez e existe todo o jurado ali para fazer avaliação de técnica, equilíbrio, força, concentração. Então, vários critérios são avaliados e julgados, né? Dali saem os campeões. Entendi. Então, no karatê temos essas 2 modalidades. Hoje o Fernando está se especializando mais no kata. Eu parei de lutar na última competição que eu tive em outubro, foi a minha última que eu fiz de luta. E quando a gente fala em alto rendimento, dificilmente o atleta consegue disputar os 2 pela rotina intensa de treino e por ser 2 preparações diferentes. Então eu optei por seguir pelo conceito do kata e deixar um pouco em competições a luta. Entendi. Mas o que que você prefere hoje? Realmente, é o kata. O que que é mais difícil? É o kata. É mesmo? É, eu prefiro o kata e ele é o mais difícil. Ele é mais difícil porque, Leandro, na luta, se você comete algum erro durante ali a luta, você tem um tempo para conseguir recuperar aquilo. Então você leva um ponto, você vai lá, você faz um ponto do seu adversário. No kata não, isso não existe, não pode ter erros, né. Perfeito nunca vai ser, detalhes sempre vai ter para corrigir, mas um erro que você comete dentro do kata é o que vai fazer tu perder. Puxa vida, entendi. Então, por isso é um trabalho de concentração muito Hã, grande, porque o erro tem que ser mínimo. entendi. E você vai com um movimento só, por eliminatórias, ou você tem que como é que é um pouco disso? Tem que ter vários na manga? São vários, né, existem 27 katas hoje no karatê Shotokan, que é o que eu faço, né, e na minha categoria são utilizados katas avançados, já é faixa preta, então cada rodada da chave você tem que realizar um kata. Então tem toda a questão de estratégia também, né, Uhum. você conhecer seu adversário, saber o nível técnico dele, para saber qual a melhor escolha a se fazer naquele momento. Uau. E conta pra gente então como é que foi o seu ano, né. 2025, imagino muitas competições, teve aí brasileiro, vai mundial, mas conta pra gente o que que você trouxe aí pro pessoal. Vai. Eu vou pedir até pra o pessoal aqui, ó, já focar, enquanto você conta um pouquinho da história aí das suas conquistas do ano, tá? Esse ano, Leandrão, foi um ano abençoado, cara. E eu Legal. trouxe aqui para vocês as principais conquistas desse ano, tá? Todas essas, tá? Uma observação, foram competições que eu fui disputar com a RCM Legal. como minha parceira. Então aqui eu tenho um Open Internacional que eu disputei lá em Joinville, onde eu fiquei campeão nas 2 modalidades, que foi no kata e no Chai Kumite, que é a luta, tá? E nessa competição eu finalizei a minha participação na luta. Então eu ganhei esse campeonato, e aqui eu decidi focar apenas no nas competições de kata, a partir de Legal. então, tá. Após essa competição de Joinville, eu fui disputar o Campeonato Brasileiro, lá em Fortaleza, onde estava valendo vaga para a seleção brasileira, e eu consegui ficar campeão. Então eu trouxe 2 medalhas, as 2 de modalidade de kata, tá, Campeonato Brasileiro. Aí que deu a oportunidade de entrar pra seleção? Isso. Olha só, Essa medalha me garantiu a vaga para a seleção brasileira legal. e a convocação para o Campeonato Sul-Americano, que será realizado agora em janeiro, lá no centro de treinamento da seleção brasileira, que é em Calcaia. Então esse mês eu já estou viajando para mais uma competição muito grande, Uhum. é um dos campeonatos mais importantes que eu vou ter participado já. E se Deus quiser eu trago uma medalha de ouro, tá. E ano passado, em dezembro, eu finalizei o ano ficando em terceiro lugar no campeonato mundial. Foi uma conquista muito importante para mim, tá. Foi um dos campeonatos mais difíceis que eu disputei, Leandro, que Hum, exigiu muito do meu psicológico principalmente, hum. tá. Na minha vida toda disputando,
eu nunca fiquei sem dormir por conta de uma competição. Tem aquele nervosismo normal, aquela ansiedade normal, porém dessa vez foi diferente. E eu fiquei dias sem conseguir dormir por conta da cabeça. Aí então eu entendi a importância do trabalho mental para o atleta. Esse foi um momento de virada de chave, né, e existe aquele tabu de preciso não de uma terapia, né, mas hoje eu enxergo como extremamente necessário quando a gente fala em atleta em alto rendimento, né. Porque preparado eu estava para a competição, eu fiz esse trabalho o ano todo, mas a cabeça pegou. Entendi. Então me deparei numa situação onde eu fiquei noites sem dormir, preocupado, pensando na competição, por quê? Porque a gente quer entregar resultado, Uhum. né. Então foi necessário parar, respirar, Hum. colocar a cabeça no lugar e encarar essa competição como algo normal. Como uma competição normal, como qualquer outra competição que eu já disputei e que eu estava preparado para aquilo. Entendi. Aí então eu consegui ir lá e trazer o resultado. Isso no mundial. Isso no mundial. Essa foi a mais difícil pra você nesse sentido, dessas daqui? Esse foi, É. esse foi. Pela questão psicológica, Hum. pegou bastante. Uhum. Pelo nome, né, você fala: "Tô disputando um campeonato mundial, não quero perder". Sim. Já Só como que atleta da isso, seleção brasileira. isso, entendeu. Tá. Só que daí você tem que lembrar não só da competição, mas de todo o trabalho que você fez ao longo do tempo. Sim. E deixa eu pegar um ponto aqui, até trazendo ele também, né, na conversa com a gente. Você passou então um período de pandemia, a gente pega ali, né, todo o contexto que Brasil e mundo Uhum. também enfrentou, né. Sim. Como é que foi pra você trabalhar o mental nesse sentido? Como que foi tua rotina de treinos? O que que isso trouxe de impacto pra você? Como você se manteve ali, né, com a mente sã, trabalhando paz, equilíbrio? Me fala um pouquinho desse contexto. Período de pandemia, para mim, Leandro, eu estava parado do karatê, eu não estava competindo, tá. Foi uma época que eu me distanciei do karatê ali por conta de faculdade e outras questões profissionais. Então 2019, 2020 e 2021 eu não treinei o karatê, foi o período que eu estava afastado. Retornei em 2023 ao karatê, Uau, né. entendi. Então E aí de 23 a 25, de uma 23 a baita evolução 25 então, que já foi isso. mundial, né? Isso. Eu sempre vim do meio competitivo, né, Certo. então minha primeira competição foi em 2007, então já tenho algumas medalhas, algumas conquistas paulistas e brasileiros de outras federações desde 2007, mas o alto rendimento mesmo, ele veio à tona em 2025. Aham, uau. Então basicamente desde 2008 que você como criança, né, como Isso, aí isso. 2025 Que foi o virou primeiro ano de competição. Caramba, que legal. E aí nesse contexto ainda de pandemia, né, ele trazendo, um pouquinho um olhar agora, do trato humano, né, da evolução ou de repente evolução que a gente teve, eu queria ouvir vocês. Parece que a gente estava num modo ali, né, de agora. Naquele 2019, aquele 2020 saindo, mas não vai. Lembro de todas as faixas, né, que a gente faz, vermelha, agora vai, não vai. A gente naquele modo quase que de sobrevivência, não é verdade? Então, a gente ainda receoso, ansioso, não à toa o Brasil figura aí, segundo a OMS, como um dos países mais ansiosos do mundo. Mas ele como é que você vê um pouco dessa história que a gente está ouvindo aqui, né, trazendo para o contexto corporativo de impacto, olhar para a população no geral, como é que as empresas têm olhado para isso hoje já nesse pós-pandemia, a gente mais evoluiu ou involuiu, como é que você vê um pouquinho esse contexto aí? Eu acho que mudou. É. Eu nem diria que evoluímos e nem diria que involuímos, na verdade eu acho que nós estamos aprendendo a lidar. Não é à toa que a gente tem a NR aí circulando, né, falando um pouco sobre a questão psicológica, que até então não era algo relevante, passou a ser, né, então eu acho que a pandemia trouxe um grande aprendizado para a gente, né, eu acho que o susto, eu acho que a pandemia traz um contexto de o que será o amanhã. Então nós tivemos muitos funcionários, muitas pessoas que até então, como você mesmo comentou, não achava a questão psicológica muito importante, né, ou até achava, mas não era tão relevante. Uhum.
E eu acho que depois da pandemia isso veio de uma forma gritante, né, assim, a área de psicologia foi extremamente acionada, né, nesse período, justamente para as adaptações. Dentro do meio corporativo a gente tem muita crise de pânico, muita ansiedade, né, eu acho que o público mudou, eu acho que hoje a gente olha para essa necessidade de uma forma muito diferente. Então, eu acho que a gente tem que evoluir no sentido de entender o que acontece, estar preparados, né, todos, sejam líderes, sejam gestores, empresas, para cuidar das pessoas de uma forma diferente. Legal. Aliás, aquele março de 2020, né, todo mundo lembra onde estava. Às vezes no momento que foi anunciado ali o lockdown, né. Eu estava em férias e voltava, assim, de viagem, eu lembro que eles começavam a fechar a estrada para não descer mais. Onde vocês estavam? Vocês lembram como é que foi esse momento aí? Curiosidade. Foi um momento de instabilidade e medo, né. É. Acredito que ninguém esperava por uma situação dessa. Então é realmente cena de filme, né. Isso é A difícil. gente viveu uma cena de E filme. onde você estava, você lembra Eu exatamente? não me lembro Aquele da comecinho de março de 20, né. Você lembra ali, mais ou menos ou não? Eu estava por aqui e eu me lembro que a gente tinha uma situação porque a RSM, como ela faz muita consultoria, então muitas pessoas trabalham de casa, né, já trabalhavam em home, e eu me lembro que esse era um grande desafio, porque às vezes as pessoas queriam trabalhar de home, e o gestor falava: "Não, não, não dá para trabalhar de home, porque, né, a gente não consegue não tem ferramenta que seja apta, né, para conduzir o trabalho". E do nada, de um dia para o outro, a gente teve que procurar ferramenta, a gente teve que mudar todo o contexto, porque assim, a partir de amanhã, ninguém vem mais. Então foi muito, muito rápido e a gente teve que se adaptar naquele momento. Aí não era mais uma questão de pode ou não pode trabalhar de home office, cidade. tinha que trabalhar de home office. É verdade, as empresas tendo que se preparar, a gente divide muitas casas também não preparadas, né, para ter um período muito longo de trabalho remoto, né, então você vai dividir a sala com o cachorro, com os filhos, com os vizinhos e todo mundo com aquele ânimo, né, assim, como é que ficam as coisas, todo mundo tendo que produzir, é um desafio muito grande. Mas você sabe uma curiosidade? Quando nós tivemos os primeiros 6 meses, foram meses de adaptação realmente, de olhar a ferramenta, de entender o que nós poderíamos fazer. E depois dos 6 meses, a gente começou a perceber, assim, uma mudança comportamental muito grande nos funcionários. Eu me lembro como se fosse hoje uma pessoa que chegou para mim e disse: "Elis, eu não sei o que fazer". Eu falei: "Como assim não sabe o que fazer?". "Eu não me reconheço", porque são pessoas que saíam para trabalhar cedo, né, a nossa rotina, você sai 6h30, 7 horas de casa e chega em casa 8h30, 9 horas da noite, é assim a rotina da maioria. Então você vive muito mais dentro do meio corporativo do que com seus familiares. E a pessoa dizia para mim: "Eu não reconheço a minha família, é como se eu não soubesse mais conviver com eles 24 horas por dia". Então nós tivemos divórcios, nós tivemos brigas horrorosas, nós tivemos pessoas que diziam assim, "A minha esposa exige que eu cuide do meu filho, mas eu não sei cuidar do meu filho". E às vezes a pessoa era da área de saúde, tinha que sair para trabalhar. Então nós tivemos tantos desafios na pandemia, e coisas que você não imagina que acontece, né, dentro das casas das pessoas. Então a gente deu um suporte muito grande, né, para os nossos colaboradores e, enfim, tentando ajudar essas famílias, porque foi de fato uma pandemia, né, assim, como lidar com essas situações do dia a dia e como trazer esse profissional para produzir, porque no final das contas, ele também precisava produzir. Então, foi bem desafiador. Imagino que sim. E o que que a gente tem de legado, assim, ali, de iniciativas que a gente foi criando já naquele período, que a gente tem até hoje aqui, ou até evoluiu, né, nesse sentido? E como hoje é possível, na tua visão, trazendo até um chapéu mesmo da psicologia aí por trás, né? Quais são os sinais, os pequenos sinais que normalmente a gente costuma olhar, né, em equipes de alta performance aqui dentro da RSM, para já identificar desde o começo e apoiar, né, nesse sentido?
É uma coisa que nós fizemos já lá na época da pandemia, foi o plantão psicológico, né, então hoje dentro da minha equipe de recursos humanos, eu tenho pessoas formadas em psicologia, isso é inclusive uma exigência na hora de contratação, porque o profissional que tem essa formação, ele tem um suporte diferente, não que uma pessoa de RH não possa dar, né, apoio, mas, eu acho que dentro na época da pandemia, a gente identificou isso como uma necessidade, então funcionou, deu super certo. Então esse é um ponto importante para a gente, ter esse atendimento psicológico, além de plataformas que a gente fez aí parcerias, né, enfim, o plano médico que também pode dar esse suporte. Agora, eu acho que uma coisa importante é a pessoa, se autoavaliar, né. Eu acho que, eh, a gente precisa entender o que está diferente. Porque no final das contas, é aquela história do corpo fala, né, você como atleta, acho que você percebe muito isso quando alguma coisa está errada no seu corpo, você identificou uma necessidade psicológica, ou seja, a gente identifica que tem alguma coisa acontecendo, né, que tem alguma coisa errada. Então eu acho que a pessoa precisa, primeiro identificar que alguma coisa está errada e segundo procurar ajuda. Sim. Né, se ela não procurar ajuda, aquilo só vai evoluindo, evoluindo, e aí acaba se tornando um problema muitas vezes patológico de fato, né, algo que você poderia evitar. Verdade. E na tua trajetória no esporte, você já viu casos assim? Teve colegas seus, por exemplo, da prática esportiva que Já, passaram por com contas. certeza. Essa é uma questão que o ideal é que você trate antes que vire um problema, né, um problema. Porque, igual eu disse, a pressão todos nós temos, Aham. mas cada um lida de um jeito. Então, do mesmo jeito que eu identifiquei essa necessidade do trabalho mental para o esporte, nem todos conseguem identificar ou identificam e ignoram. E isso, com o decorrer do tempo, acaba virando um problema que vai ser prejudicial para a pessoa, né? E como às vezes identificar, né, pessoal? Porque assim, quando a pessoa vê, talvez imagino eu, né, olhar leigo aqui, às vezes ela já tá envolvida, ela já tá com aquela situação, ela vê, poxa, vou levantar a mão, mas ela meio que já tá se afogando ali no mar. E que sinais, de repente, iniciais, assim, é possível a pessoa ficar atenta, até para quem está acompanhando a gente, caso até já esteja em algum momento parecido com esse, qual é o momento de procurar ajuda? E é no começo, imagina, como a gente tá falando aqui, mas quais são os primeiros sinais, assim, de que, de repente, aquela questão do equilíbrio, da saúde mental, que envolve sim o físico, o emocional, já tá desbalanceado? Qual é o momento? Assim, no meio corporativo, eu acho que é um conjunto de possibilidades, né. Primeiro, a pessoa realmente perceber que o dia a dia dela mudou. E a gente percebe isso, mas é como você falou, a gente não quer aceitar muitas vezes, ou a gente até acha que aquilo é uma bobeira e que vai passar e que daqui a pouco as coisas, né, tomam um rumo normal. E quando as coisas não tomam um rumo normal, é um problema. Então, assim, no dia a dia, às vezes você vê, por exemplo, uma pessoa que trabalha normalmente tem uma carga horária lá de 8, 9 horas diárias. E aí ela percebe, assim, um cansaço no meio do dia, aquilo não é muito normal, "Ah, eu tiro férias, depois eu volto, mas eu volto com cansaço", né, então é o momento de falar: "Opa, tem alguma coisa aqui que não tá muito bom", né. Outra coisa que é muito comum é a pessoa começar a sentir lapsos de memória, né, então ela tem um ritmo de trabalho ali e ela começa a perceber que: Nossa, mas eu não lembro o que eu fiz, eu não lembro", né, assim, de forma muito recorrente, né, então isso é outra coisa que chama atenção. Se você tem uma boa memória, porque às vezes a gente brinca, né: "Ah, eu tenho uma memória péssima", então você já sabe que esse é o seu normal, Sim. né. Agora se você não tem isso como característica, então você precisa ficar atento, né, cansaços excessivos, quando você percebe que, você, se cobra, se cobra, se cobra, mas você não tem aquela satisfação do trabalho entregue, né, você está sempre se cobrando, você está sempre querendo exigir mais de você. Então são pequenos sinais que tanto a pessoa pode identificar como o próprio gestor. Colaboradores que muitas vezes, assim, são ótimos, né, você vê, a gente faz avaliação de desempenho, a pessoa tem um rating altíssimo, ela é super produtiva. Chega no próximo ano, por algum motivo que você não sabe qual, o rating abaixou, você saiu de 5 para um 4, para um 3. Por que que isso aconteceu?
né, o que está ali no seu dia a dia que está impedindo você de evoluir profissionalmente. Então, é o olhar atento, não só da autoavaliação, mas de quem está ali orientando aquela pessoa. Eu imagino que na sua área, o seu técnico, Sim. né, também tenha que ter esse olhar mais atento. E tem a questão do comportamental também, né, o comportamental da pessoa muda, que seja em pequenos detalhes, pequenos gestos que a pessoa estava acostumada a fazer no seu dia a dia e que ela deixa de fazer por um dia, por 2, por 3, ali você vê que tem alguma coisa errada, né. E levando para a área do esporte, como técnico, como professor também, o professor deve estar sempre atento a isso, né, porque nós lidamos com pessoas, além não é apenas um atleta que está ali, é uma pessoa, é uma vida que está ali. Às vezes ela não está num bom dia para ela fazer um treino, às vezes o que ela precisa é de uma conversa. E às vezes aquele momento de conversa vai render e vai fazer muito melhor para ela do que um treino pesado. Então a gente tem que ter esse olhar clínico, sentir esse feedback do aluno, do atleta, mesmo sem ele falar nada, porque você convive com ele todo dia, você sabe o comportamento dele, você sabe como que ele é. Então quando você nota algo diferente, é a hora que você tem que fazer uma intervenção, né, para trazer essa pessoa próxima de você e deixar o dia dela melhor. Entendi. E isso é muito comum de acontecer, viu, muito comum de acontecer. Entendi. É, imagino que, pegando o teu gancho de professor, é um líder, né, e no ambiente corporativo, óbvio, temos equipes, né, que tem líderes também, né, que são pessoas no final do dia. E às vezes o próprio líder, às vezes, tá com alguma questão e as dicas que a gente tem dado aqui vale para todo mundo, né, no ambiente corporativo até para o dia a dia. Mas em termos de equipe, né, de como é que você vê um pouco isso, né? Como que um líder, de repente, ele pode exercitar melhor a sensibilidade dele para um liderado nesse sentido. E até ele, como líder, que tem a sua pressão de trazer o resultado, da performance, ele também precisa se cuidar. Treinamento. Eu acho que, assim, é óbvio que dentro do dia a dia você desenvolve algumas habilidades ali no tato, né, você vai lidando com a pessoa, como você disse, você sabe como que é o comportamento dela no dia a dia, mas às vezes você está tão envolvido na rotina, que você não para pensar, que aquilo mudou, que aquele comportamento mudou, que aquela atitude mudou, que aquele profissional mudou. Então o primeiro ponto é treinamento. Como que eu desenvolvo esse olhar? Como que eu treino esse olhar? A gente tem aqui o treinamento de liderança, né, que nós fazemos aqui com os nossos líderes, e uma pergunta que às vezes surge, né, em turmas novas é assim: "Mas, como que eu, sei o limite?", né, assim, como que eu entro numa questão, eh, corporativa, profissional, e separo o pessoal? E eu sempre falo para eles o seguinte: "Você nunca vai conseguir separar o pessoal do profissional". Todo mundo carrega o seu lado pessoal e profissional. E como você bem colocou, às vezes você numa conversa consegue identificar isso. Eu tenho muitos gestores aqui, que às vezes chega na minha sala, assim, estressado, e eu brinco com eles, né, eu falo: "Pode entrar e chorar, eu tô aqui para te ajudar". E ele entra, desabafa, conversa e sai muito bem, né, sai ali revigorado, porque ele só precisava desabafar, ele só precisava colocar para fora aquilo que estava angustiando ele, né. Então eu acho que tem muito essa questão de olhar atento, treinamento e saber a hora de abordar. Esse eu acho que é o maior desafio aí para a liderança. Poxa, de treinar o olhar, né? De treinar essa sensibilidade, né? Exato. E como é que vocês veem a questão das faixas etárias, né? Nesse sentido, no mercado a gente tem praticamente todas as gerações trabalhando juntas no mesmo momento, né. No esporte, tem lá quem começa cedo, obviamente tende a ser mais novo também, né. Então como é que tragam esse olhar de vocês, se na visão de vocês, esse pessoal chegando, né, entrando no mercado de trabalho ou iniciando também no esporte, às vezes sofre um pouquinho mais, tendo a crer que sim, até pelo ambiente do digital, do acelerado, do imediatismo, que o esporte precisa ter muita paciência, regar, plantar, disciplina, né. É a mesma coisa no ambiente corporativo, você não dorme com 2 anos e acorda com 17. Em termos de experiência, maturidade, sofre mais mesmo essa geração mais nova na visão de vocês e como lidar com isso? Sofre,
principalmente pela questão da comparação. Hoje em dia, grande parte das pessoas não querem ser o melhor de si a cada dia. Ele quer ser melhor igual um atleta X, entendeu? Então é muito comum você ver aquela comparação. Eu quero ser bom igual tal pessoa. Não, você tem que ser melhor do que você a cada dia. Não tem como eu se comparar com o outro indivíduo porque somos únicos. Cada um com sua individualidade, com suas dificuldades, com a sua rotina. Eu não tenho a mesma rotina que o outro atleta, eu não tenho a mesma família que o outro atleta, eu não tenho a mesma vida, eu não tenho o mesmo corpo. Então eu preciso buscar o quê? O melhor meu a cada dia, né. E essa geração nova que está vindo, com esse acesso que nós temos aí a às redes sociais, a internet, tudo, cai bastante nessa questão, né, de querer se comparar sempre. E essa comparação muitas vezes traz uma certa frustração, e a frustração acaba mexendo com a parte mental da pessoa. Uma coisa é você se inspirar, eu tenho meu atleta inspiração, mas não querer ser igual, entende? Do mesmo jeito que eu posso estar servindo de inspiração para alguém. Já recebi mensagens de crianças: "Nossa, eu sou seu fã". Leve isso como inspiração e treine mais para ficar melhor, mas não queira ser a pessoa, entende? E como que você vê isso ali no ambiente corporativo? Como é que a gente traz para essa reflexão dentro de uma companhia? Aqui nós temos o programa 50 mais, então isso reforça ainda mais a questão de convivência das gerações. Eu acho que o grande desafio da liderança é você identificar como tirar o melhor de cada um deles, quando a gente fala, né, da questão corporativa. Porque esse pessoal mais jovem, eles têm tudo muito rápido, né, eles vieram de um crescimento, de um desenvolvimento com o celular na mão, então para eles é tudo muito rápido, tudo muito e nós mais velhos, nós não estamos acostumados com isso, né, a gente ainda é da época que ia na biblioteca. Então, você conseguir lidar com estas situações e você saber tirar o melhor de cada um é o grande desafio, porque as gerações são diferentes, pensam diferentes, agem diferentes, mas entregam bem cada uma, né, dentro do seu contexto ali, da sua idade. Você já caminha com alguém, Fernando? Já tem alguém que você é tutor de alguém já, em termos desse Já é? sim. Tanto no karatê quanto na parte do treinamento físico, né, eu trabalho bastante com idosos na parte de treinamento físico. Então, são 2 pensamentos diferentes, né. Então eu tenho alunos desde 68 anos até crianças que treinam comigo de 13, 14 anos. O que que você nota, assim, de similaridade vamos olhar não a parte física, né, a coisa assim do o pique e tal, mas dessa parte comportamental, mental, do olhar de mundo, de evolução, como é que é um pouco disso? Hoje em dia, a criança tem uma acessibilidade muito grande, né. Então tem uma visão de mundo muito ampla que os mais antigos, os de mais idade, vieram adquirir isso agora, né. Então muitos estão ainda se adequando com a questão tecnologia e novidades, né. Não é todo mundo que está ativo, né. Redes sociais, internet, não é todos que estão ativos. E a criançada ela já vem com igual tu comentou, já vem com o celular na mão desde muito novo, desde criança. Então, consegue ter acesso a muitas coisas que antigamente não tinham, tá. O que que eu vou falar? Voltando para a parte psicológica. Eu tenho alguns alunos de idade, já que treinam comigo há anos, que muitas vezes vão treinar, mas você percebe que o que ela precisa naquele dia ali não é de um treinamento. Às vezes ela só vai ali para desabafar um pouco com você. Aí você vê que ela sai melhor, ela sai feliz, porque o que ela precisava era daquele momento. Ela pegar e desabafar contigo do dia a dia, da rotina dela, do cansaço, do profissional. Então, ter ali o professor naquele momento é como ter um ombro amigo, ele pegar e desabafar.
Entendi. E que iniciativas, né, ali você foi contando algumas já, né, mas que a RCM tem hoje, e que inclusive tem muita gente que assiste a gente que é colaborador, né, da RCM, mas que iniciativas a gente tem hoje, né, para apoiar nesse sentido? Como que a gente pode buscar mais informações, né, internamente? Conta um pouquinho pra gente. Hoje nós temos algumas ações que impactam, né, primeiro a gente tem o Total Pass, né, que eu acho que incentiva aí a questão do esporte, eu acho super importante que as pessoas façam alguma atividade, até para liberar o estresse do dia a dia, acho muito importante. A gente tem o incentivo educacional, né, para tirar um pouquinho daquela ansiedade da formação, da busca do conhecimento, eu acho que é uma ferramenta aí que ajuda bastante no dia a dia, para o idioma, ou para uma formação. A gente tem algumas atividades internas, né, como por exemplo, eu gosto de falar bastante do Happy Day, porque o Happy Day é uma ação que nós trazemos os filhos dos nossos colaboradores para passar o dia com a gente. E é um dia bem divertido, porque a gente faz várias ações voltadas, né, para aquelas crianças, para os pais interagirem, é uma possibilidade do filho poder ver onde o pai trabalha, a mãe trabalha, né, então é uma atividade muito legal que a gente planeja com bastante antecedência, porque a gente gosta bastante de fazer. Uhum. A gente tem também algumas, palestras ou mesmo orientações, enfim, mas a gente fala muito aqui dentro sobre questões, hã, o Janeiro Branco, né, que estamos falando aqui, mas a gente fala do Outubro Rosa, do Novembro Azul, a gente tem várias palestras orientativas durante o ano, né, para falar um pouquinho dessa questão do apoio, da questão psicológica, que eu acho que é muito importante durante o ano inteiro. É lógico que temos o janeiro para falar especificamente, mas eu acho que a gente tem que falar disso o ano inteiro e dar suporte o ano todo. É verdade. Bom, então tá claro aqui pra gente que cuidar da saúde além do físico é o emocional, é um pilar, é um tripé, é tudo isso misturado. Sim. E, Fernando, se você fosse trazer uma dica, assim, agora pra gente que tá aqui no ambiente corporativo, na visão de um atleta profissional, que dica você daria pra gente poder implementar já amanhã, pra gente aqui, quem tá assistindo a gente também, pra ter mais paz, trabalhar isso, né? Mental, saúde, equilíbrio. Que dica você daria de um atleta para um colaborador, para um profissional? Vamos lá. O ideal é que todos criem rotina, porque a rotina traz organização, e organização traz uma tranquilidade mental, de você saber o que você tem que fazer durante seu dia todo, tá. E nessa rotina, coloca uma atividade física, que a atividade física não é apenas para o corpo, mas para a mente também, tá. Então, para aliviar o estresse, para cuidar da sua saúde, para cuidar da sua mente, pratique uma atividade física diariamente. Legal. Vai empurrado, mas vai. É isso? Vai empurrado, mas vai, o importante é ir. Entendi. Vai. Eu falo para os meus alunos: "Levanta e vai. É. A hora que você chegar na academia, você vê o que faz, mas vai". Vê se passa dentro lá com atrás, ó. Então, enche a garrafinha e vai. Não Tá. pague só, vai. Tem muita gente que faz filantropia de academia, né, que tá assistindo a gente aí. Eu já fiz muito tempo, mas peguei muitos esse ano aí pra mim especificamente, né, eu peguei mais firme mesmo nisso, sou amador, né, de corrida ali, gosto. Contando rapidinho pra vocês, né, de 1 ano e 2 meses pra cá, foram 21 quilos a menos, olha só. Aí eu fiz o que eu costumo trabalhar com muita coisa lá na frente, se tem alguma meta, algum objetivo, eu me adequo aqui atrás pra chegar lá, né. E em outubro ali do faz 1 ano e pouquinho mais ou menos, coloquei uma meta de correr em novembro do ano passado, a primeira meia maratona e deu certo. Eu esperava perder um peso ali, mas foi bastante. Aí peguei gosto, foi indo, né, e é o que você falou, só vai, Sensacional. começa, o corpo reclama no começo, depois aquilo vira uma rotina. Sim. E a corrida pra mim hoje é uma válvula de escape. Eu falei da academia, né, mas não é só academia, é vamos praticar uma atividade física. Sim. Pode ser a corrida, É, pode ser um futebol para quem gosta de futebol, pode ser sim, uma luta, uma arte é, marcial, uma dança, mas vão se movimentar, né, le movimentar o corpo. legal. E aí, Elis, como a gente vamos inverter a pergunta agora aqui, vai, vamos no improviso aqui. Quando você vai falar agora para um atleta, vai, professor, para a galera que está começando aqui também, né, futuros Fernandos, mas que dica a gente poderia dar do ambiente corporativo, né, para esse pessoal do esporte?
Eu acho que eu vou até roubar uma fala, né, porque eu acho que a questão é você se planejar para aquilo que você tem como objetivo, assim, como vida mesmo. Seja no meio corporativo, no meio esportivo, enfim, quando você tem uma meta, quando você quer algo, quando você tem um sonho, você precisa se planejar, organizar e buscar, né, e os desafios virão. O desafio de você mudar uma rotina, o desafio de você ter que se empenhar para estudar, o desafio de você mudar ali o seu dia a dia. Às vezes você quer ficar com a sua família, mas você não pode. Como você disse, às vezes eu vou treinar doente, eu vou treinar com a mente ruim, mas eu preciso ir. Sim. Então eu acho que tanto no esporte como no meio corporativo, a gente precisa olhar o sonho e planejar para chegar lá. Legal. Ah, tá. E que recado você deixaria aí, Fernando, para a audiência que está acompanhando a gente aqui na RSM Cast, que de novo, a gente tem esse objetivo de trazer temas relacionados a negócios, direto ali do empresas de middle market, mas hoje o papo ele foi sobre gente, foi sobre nós, né? Sobre autocuidado, autoconhecimento. E que recado você deixaria para quem acompanha a RSM nas redes sociais aí também? Curtam o processo, entendeu? Curtam o processo, não espere nada de imediato. Imediatismo não existe, tá? Fique feliz por cada conquista que você consegue dia a dia. Mire no alvo final que você tem, mire no objetivo, né? Mas curta cada processo. Vai ter dias que você vai dar um passo para frente, vai ter dias que você vai dar 2 passos para trás, porém você não pode tirar o foco do seu objetivo principal. E enquanto estiver nesse processo, curta e agradeça por cada dia conquistado. E você, Eli, como é que a gente poderia deixar aí um recado para quem acompanha a gente também nas redes Eu sociais? adorei o recado dele. Podia fechar, quase que isso fecha, né? Mas, como assim, complementando, eu acho que você precisa se conhecer, se autoavaliar. Eu acho que isso é um processo importante, né, você identificar aquilo que está errado no seu corpo, na sua mente, e quando você se conhece, você, tem a possibilidade de atuar antes do problema virar, como eu falei, patológico, né, então você consegue prevenir, né, ter muitas atitudes preventivas. Então, meu recado é: se conheçam, saibam que seu corpo tem sinais e aprendam a identificá-los. Verdade. Bom, pessoal, isso daqui foi um pouquinho da discussão que a gente trouxe hoje de Janeiro Branco para cá, para o RCMcast. Eu faço um convite de novo para você acessar o site da iniciativa, o janeirobranco.org. A gente vai deixar aqui na descrição do canal também todas as informações, tá bom? Não deixe de seguir a RCM nas redes sociais. Para você que quer fazer parte também, entendeu? Que a gente tem de oportunidade aberta aqui na RCM, a gente vai deixar também nos comentários, na descrição do vídeo, a página, o site da RCM, a página de carreiras, também da plataforma de recrutamento. Pode entrar por lá, veja o que tem em aberto, vai ser uma alegria para a gente aqui receber o seu contato, suas informações. E recados finais, Fernando, como é que a gente encontra você nas redes sociais? Qual é o teu Instagram mesmo? Meu Instagram é fernando.zecakaratê. Lá eu posto diariamente rotina de treinamento, alimentação, competições. Será um prazer ter todos lá. @Fernando, Fernando Zeca Karatê. tudo junto. Tem um pontinho do Fernando ali, ponto Fernando.zeca Zeca Karatê. Isso. Tá certo. Então já sigam o Fernando por lá. Novamente, muito obrigado, Fernando, pela presença. Eles também por abrilhantar aqui a nossa discussão. Pessoal, curta esse episódio, ative o sininho aqui do canal para você não perder nenhum outro episódio do RCM Cast e já compartilhe com todos os seus amigos e na sua rede, tá bom? Até o próximo episódio, então, do RSM Cast.